Fala para alguém que está ao seu lado. Porque a chuva que atrapalha de vir ao culto não atrapalha de ir ao trabalho. Então a chuva não é o problema. Ir ao culto não é prioridade. Então a chuva que atrapalha a gente de vir ao culto, a chuva não é um problema. Ir ao culto não é prioridade. A falta de tempo que nos impede de ler a Bíblia, de orar, esse mesmo tempo a gente usa na internet, celular, televisão, conversas alheias. Então o tempo não é problema. Orar e ler a Bíblia não é prioridade. O dinheiro que a gente diz que não podemos dizimar ou ofertar, como mesmo nós compramos coisas caríssimas nas lojas, então a falta de dinheiro também não é problema. Dizimar não é a prioridade. O frio que as pessoas dizem que não vem porque está muito frio e não pode ir para a igreja, também o frio não é problema. Vir à igreja não é prioridade. Porque todos nós sabemos que quem trabalha aqui sabe muito bem que se estiver chovendo você vai trabalhar ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por que falta um culto quando está chovendo? Porque eu trato Deus como uma qualquer pessoa. Eu olho para Ele e eu coloco Deus abaixo do meu patrão. Eu coloco Deus abaixo do meu salário. Ou eu coloco Deus abaixo do meu serviço. Então, quando eu olho para o meu serviço, eu aplico a minha vida porque eu sei que no final do mês, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. E se cortarem uma parte do meu saldo, eu não irei pagar algumas contas. E eu preciso trabalhar para que eu possa cumprir com as minhas obrigações e pagar as minhas contas. Ora, alguém compreendeu o que eu falei até aqui? Amém. Então repita comigo, por favor. Chuva não é problema. Culto que não é prioridade. Amém? Tempo não é problema. Tempo também não é problema. As pessoas falam que o tempo é um problema. Orar e ler a Bíblia não é prioridade. O dinheiro não é problema. Dizimar não é prioridade. O frio não é problema. Vir à igreja não é prioridade. Então, sempre quando eu coloco as minhas necessidades mais do que a adoração real para Deus, eu deixo de servi-lo melhor. E isso começa a bater de uma forma estranha no céu. O céu começa a olhar para a gente e ele começa a olhar para a gente não como um verdadeiro discípulo ou um filho fiel à obra do Senhor. E por não olhar como filho fiel, ele deixa de enviar alguns privilégios, alguns benefícios, algumas riquezas, algumas curas e prosperidade. Muitos irmãos nossos vão passar por vendavais. E como disse nosso professor na escola dominical, eles não irão suportar o que vão passar durante esse período que vivem ou investiram mais na sua carne do que no mundo espiritual. Mas aqueles que entenderam e compreenderam, vieram ao culto, ouviram a voz de um pastor, de um pregador, que sempre toca na tecla da obediência e da oração perfeita a Deus, aqueles que ouviram e deram crédito à voz do Espírito, esses não terão dificuldades de negar, renegar o mundo, a carne e Satanás. E com ele, para ele, não tem nenhum tipo de variação ou sombra de dúvida. Ele sabe que se a trombeta tocar, nessa hora, ele vai subir junto com Jesus. Glória a Deus. Ninguém, nada vai impedir ele de estar lá. Logo, chuva não é um problema. E o culto não é prioridade. Quando eu entendo isso, eu compreendo isso, eu vou começar agora a fazer uma análise dentro de mim e ver o que eu estou oferecendo a Deus. Eu tenho um texto bíblico que eu preciso passar para vocês, diferente de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12.
A Bíblia fala sobre a vida, pode colocar no telão. A Bíblia fala sobre dois moços, filhos de Eli, a qual eles tinham um problema seríssimo, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, pode pular, porquanto o costume daquele sacerdote, como o povo que era, de oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, via um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, diga gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Deixa eu te explicar esta passagem. Quando alguém ia ir lá no sacerdote oferecer um sacrifício, a pessoa que oferecia, dependendo do tipo de sacrifício, ela poderia também comer da carne que foi sacrificada. Eu levei o sacrifício ao altar de Deus. Então o sacrifício que eu levei, o sacerdote tira a parte dele, eu tiro, o sacerdote me dá a minha parte. Só que a gordura, nem o sacerdote come e nem eu como. A gordura tem que ser para Deus. Ele falou: e a gordura, o sangue você não vai beber, porque o sangue é vida, mas a gordura será para mim. Deixa eu te lembrar um pedacinho da coisa que você gosta muito. Quem aqui já comeu picanha? Aquela picanha assadinha ou na brasa, e vem com aquela gordurinha em volta assim, você olha para ela e tu fala assim: eu quero essa parte da gordura. Quando a carne chegava até o sacerdote, o que fazia os filhos de Eli, Ofni e Finés? Eles pegavam a parte do garfo com 3 dentes e eles enfiavam na panela. E eles puxavam, o moço, o sacerdote, puxava a carne para eles. E a carne era deles. E quem sacrificou olhava para o sacerdote e falava: meu Senhor, não se faz assim em Israel. Por que está fazendo isso? Coloque o próximo versículo, versículo número 17. Não, é mesmo, 16, perdão. E dizendo-lhe o homem: queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Ou seja, o cara que ofereceu o sacrifício, por exemplo, se é um dizimista da casa de Deus, você gosta de ofertar a casa do Senhor, então você desfruta daquilo que você está, vamos dizer, contribuindo. Como assim? Você tem um lugar para sentar, você tem uma palavra de vida para receber, você tem uma cura que Deus põe na sua família, você tem uma palavra de vitória que dá ânimo para você se levantar. Você entra na igreja desanimado, você volta animado, você entra na igreja com um problema seríssimo, e aqui você tem uma resposta que um psicólogo nunca poderia te dar, mas o Espírito Santo que te conhece, ele te dá essa vitória aqui nesse lugar. Glória a Deus. Ou seja, por todo o movimento que ele faz, ele não te cobra R$1, mas como gratidão você vem com seu dízimo, oferta, e você coloca diante do Senhor. Mas você não fica somente entregando para a igreja. Você tem luz acesa, você está ligado, você tem um bom som tocando, você tem um ambiente que você pode ficar, participar, ter comunhão com os irmãos, e você desfruta do seu sacrifício. Alguém entendeu para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Só que Eli, Ofni e Finés, Eli, o pai, ele não chamou a atenção dos seus filhos. E Ofni e Finés, eles pegavam a melhor carne e traziam, falaram assim: não, dá-me para mim essa carne, você vai embora, vem de pé. E o rapaz falou: mas a gordura primeiro nós temos que assar, a gordura é do Senhor. Ele: não, dá-me aqui a gordura, não se mexe, porque aqui quem manda sou eu.
praticando esta abominação diante da igreja, eles estavam dentro do templo, repita comigo, eles estavam dentro do templo. Mais uma vez, eles estavam dentro do templo, mas não conheciam o Deus do templo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem ainda o Deus da igreja. Eles não compreendem, eles não entendem quem está presente aqui nesse lugar. E por não compreender, ele não se rende, não se entrega. Então o que ele faz? O que é gordura, pastor? A gordura, olha para o teu irmão e fala: a gordura é adoração. A gordura é adoração. Então diga para o teu irmão: então não cesse de dar glória. Glorifique a Deus. Dê o melhor para Deus. Porque Deus tem uma picanha para te dar. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus pelo menos pelo churrasco? Então Deus tem o melhor para te dar, mas eu preciso saber que uma parte é dele. Então o que acontece com esses dois moços? Eles morrem numa batalha. Quando Eli ficou sabendo que seus dois filhos morreram na batalha, ele estava obeso, gordo, imagino eu, com quase 250 quilos. Ele sentado na cadeira, diz no texto que ele treme todo e ele cai com o pescoço no chão, na altura, e ele quebra o pescoço e ele também morre. Deus não aceita quem pega a adoração que pertence ao Senhor. Ele não aceita que nós pegamos o que é de Deus e pegamos para nós, porque ele falou para Adão e Eva: olha, de todo o fruto do jardim, come porque é de vocês, mas aquela ali é minha. Mas o homem nunca está satisfeito. Ele tem que partir para aquilo que é de Deus, não é seu. Diga para alguém: se for de Deus, devolve para ele. Fala para alguém: se valer a pena, glorifica. Se valer a pena, dê o melhor. Porque vale a pena servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles estavam fazendo esta abominação, Deus olhou e deu uma revelação ao profeta jovem Samuel. E Samuel teve uma revelação e contou para Eli. Ele exigiu que ele contasse. E aconteceu a guerra, e quando a guerra veio, seus dois filhos morreram, e após a notícia chegar, ele também morre. Deus está limpando a casa dele. Deus está tirando o que estão praticando abominações dentro do templo. Deus está tirando quem age com falsidade. Deus está tirando quem age com mentiras. Deus não vai compactuar com a igreja que é corrompida. Deus não vai compactuar com a igreja que não glorifica o nome dele por completo. Ele precisa de um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, que faça totalmente a diferença. Irmão, eu creio que nessa noite, domingo, nós não viemos aqui para ficar apenas sentado, preencher o nosso número de adoração e depois ir embora. Não, nós viemos aqui com o coração voltado, sabendo que não viemos aqui por causa de homem, viemos aqui por causa de Deus, que Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Por causa do Senhor que Ele está aqui nesse lugar. Quando eu desvendo os meus olhos, eu entendo que é o Senhor que está aqui, as coisas mudam para a minha vida. Tem muita gente apaixonada por pessoas dentro da igreja. E tu sabe que paixão termina. Por favor, ninguém se apaixone por mim, mas ame ao Senhor Jesus. Alto por causa do pastor. Não, pastor, não é pastora. Não é o professor da EBD, não é o teu irmão consulado. Não é ninguém aqui. Não estamos aqui por causa de ninguém. Estamos aqui por causa de Jesus. Glória a Deus. Não estamos nos unindo para trazer Jesus, mas estamos com Jesus para unir as nossas vidas. Aleluia. Há uma diferença: queremos ter muitas amizades para depois chamar Jesus. Ele não vem porque a prioridade é para Ele. Glória a Deus. Eu preciso entender que a minha vida foi feita. Eu nasci nesse mundo para fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Quem sabe até hoje tu tem sido um crente de igreja,
que tu não tem conseguido compreender com uma clareza, com uma expansão espiritual, e você ainda está com um pouco de venda nos olhos, não consegue compreender o verdadeiro sentido de estar naquele lugar. Quando eu lembro de uma menina chamada Raquel, ela tinha 12 anos de idade, e ela é do Rio de Janeiro, morro lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome do morro da Cocada, parece. E eu vi o testemunho lá, só não pude participar do culto deles lá. E ela contando de um pastor da Igreja Batista, todo dia falava no microfone: Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. No outro culto, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. No outro domingo, Jesus é maravilhoso, Ele salva, cura e liberta. No outro domingo, Jesus é maravilhoso, salva, cura e liberta. A menina de 12 anos parou, ela falou: mãe, e a mãe foi: chega de ouvir isso. Se Ele é maravilhoso, Ele salva, cura e liberta, a gente tem uma garagem. Sim, mas o que tu quer? Só me deixa fazer um culto na garagem, lá em casa. Aí o pai viu que não era nada, aí botou umas cadeirinhas lá e colocou ela, e ela ficou com a mesinha, e ela dobrava o joelho e começava a orar. Ela começou a orar a Deus, falar com Deus: Senhor, o meu pastor diz que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma viciado, arranca as pessoas do vício da droga, do tráfico de drogas. Então, se tu faz, começa a fazer aqui na garagem. A menina entendeu, porque ela conheceu o Deus do templo. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia. E talvez você está bastante tempo seguindo a Deus. Enquanto você não conhecer o verdadeiro Deus do templo, você não vai saber o sentido real do que Deus quer para você nessa terra. Aleluia. Hoje coloque a mão na sua mente e profetize sobre ela. E diga para ela: você vai passar a conhecer quem é esse Deus. Alguém pode fazer isso aí? Coloque a mão na sua mente e fala assim: Senhor, se até hoje eu não te conheci, hoje é a maior oportunidade de eu poder clarear a minha mente. Tira a venda dos meus olhos, me dá graça. Aleluia. Tira essa venda dos meus olhos e me faz prosperar em mundo espiritual. Por que que elas foram pedir às mulheres, as 5 prudentes, dai da azeite do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando? Elas estavam na festa, elas sabiam o que tinha que fazer, elas sabiam que tinha que ter reserva, mas elas não levaram. O povozinho ruim. O povozinho ruim. Eles escutam a voz de Deus, mas não dão crédito. Eles sabem que Deus está falando com eles, mas eles não obedecem. E nós precisamos de uma geração que faça a diferença. Por isso que eu falei nisso. Você pode pensar assim: poxa, todos os irmãos tinham que estar aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Não, eu e você precisamos estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem chegou é solta a glória, aleluia, porque Deus está preparando algo especial para você aqui nesse lugar. O Senhor está abrindo um leque no céu, Ele está descortinando, abrindo o céu do tempo, de alta a baixo nessa noite, está te revelando. Eu preciso que você conheça quem eu sou verdadeiramente. Aleluia. É muito tempo de igreja e povo de Deus. É muito tempo lendo Bíblia e pouca unção. É muito tempo buscando ir para o culto, mas nada de fazer algo maravilhoso para Deus. E eu não estou aqui para apenas preencher um altar e fazer uma mensagem e ir embora. Não existe algo maior que Deus preparado para você que está aqui nessa vida. O Senhor te chamou para uma missão específica. Sabe por que você ainda não conheceu a missão específica? Para querer ajudar esse ministério a cooperar, para crescer, multiplicar cada vez mais. É porque você ainda não entendeu quem Ele é. Eu vou repetir essa mensagem e faça a cara de invocado que eu gosto. Você precisa conhecer quem Ele é. Meu Deus. Aproveita e diga para alguém:
E diga para ele assim: sabia que Deus vai falar contigo hoje? Sabia que Deus vai falar contigo hoje. Aleluia. Sabia que Deus vai falar contigo. Meu Deus. Vocês estão dentro de uma igreja. Ardentemente eu gostaria que todos estivessem aqui nessa noite. Mas doença, dependendo do que for dos nossos filhos, a gente dá um jeito para ir para o trabalho. Doença não é problema. Estar no culto não é prioridade. Eu passei 3 dias ali no banheiro que eu comi um negócio que você sabe quando dá aquela desinteria, o negócio fica feio. Você precisa ir no banheiro, volta para o banheiro, volta para o Mas doença não é problema. Estar no culto não é prioridade. A chuva não é problema. Vir à igreja não é prioridade. E quando nós, como crente, não assumimos a nossa posição diante de Deus, por isso que Jesus foi claro, quando ele disse: aquele que pegar a sua cruz, negue-se a si e siga-me. Ele falou assim: quem quiser, pegue a sua cruz. Ele não ordenou, não. Isso não foi ordem. Ordem foi ir por todo mundo pregar o evangelho, amar uns aos outros. É ordem. Agora, para seguir ele, é quem quiser. Aleluia. Vou repetir: para seguir ele é quem quiser. Pergunte por quê? Por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir. Mas eu estou olhando para alguém que vai. Glória a Deus. Vamos ver se você vai. Não, fique em pé, da glória a Deus e senta se você pode. Glória a Deus! O Deus do tempo está aqui nesse lugar. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é o único que pode nos dar a vida e vida com abundância. Quando as virgens, elas estão se levantando, diz o texto bíblico, que as 10 virgens adormeceram. Ora, pastor, as 10, 5 não eram prudentes, 5 louca. Sim, mas o texto diz que as 10 adormeceram, ou seja, dormiram. Mas ele não está falando do sono espiritual. Ele está falando que elas tiveram sono e dormiram, deitaram e dormiram. Mas à meia-noite tocou a trombeta. E aí eu sei que Jesus vai voltar à meia-noite. Fala para alguém: a trombeta vai tocar meia-noite. Fala para alguém: vai tocar meia-noite. Mas não é meia-noite, nem do meu, nem do seu relógio, é o relógio de Deus. Fica a noite toda prolongada, vai ficar de novo. Aleluia. A hora a gente já sabe, é meia-noite, só que não sabe que é meia-noite. O relógio não sei o teu relógio. Acho que nem já mudou. E se fosse agora? E se fosse agora, e o casal que não me deu satisfação, que não vinha para o culto hoje, não chegou no culto hoje? Vai reclamar. Será que ele estaria no céu? Tá dormindo demais, vai ser reclamar. O livro de Hebreus, capítulo 14, versículo de número, procura lá para baixar. Acho que é 7, 8, 4, 10, fala assim: obedecer os vossos pastores. Tudo está escrito na Bíblia. Feliz é você que está aqui hoje para ouvir esta mensagem. Glória a Deus. Bem-aventurado és tu para que ouviu, que está aqui para ouvir este sermão pregado pelo seu pastor, que é enjoado na doutrina, na santidade. Eu vou continuar dizendo que ele é Senhor, não tem outro caminho. Nós vamos ver muitos irmãos nossos indo para o inferno. E cuidado para que você não perca a sua coroa. Guarda o que tem para que ninguém perca a sua coroa.
depois de 36 anos servindo ao Senhor, com muita luta, dificuldade, para agora, é como dizer, nadei e morri onde? Na praia, na areia. Nadou, na areia. Foi igual uma vez que eu estava lá em Muriqui, não lembro, estava acampando com meus primos, lá no Rio de Janeiro. A gente colocou a barraca, né, aquela barraca de lona. Eu tinha uma barraca daquela, que meu irmão era do quartel, ele trouxe uma barraca do quartel, que nem podia trazer, mas ele trouxe lá para casa. Aí pegamos a barraca e levamos para Muriqui. E ficava um bocado de barraca assim na beira da praia, e os lampiões acesos, aquela coisa mais linda, aquela onda batendo, e aquela espuma vindo assim, ficava aquela linha branquinha, e aquela noite toda ouvindo barulho de onda, e a gente dormia ali na cabana, fazia um arroz ali, fazia um feijãozinho, um arroz, um macarrão. O meu primo foi fazer um macarrão que era Unidos Venceremos. Ele botou, ele falou, depois de fazer o Unidos Venceremos, ele colocou no escoador para eu. Eu falei, não tem como, o negócio está colado um no outro. Quem é que já fez esse macarrão aí? Alguém já fez esse macarrão? E o macarrão grudado um no outro. Aí, quando foi mexendo no escoador que pediu emprestado à vizinha, quando ele chegou perto de mim, pegou o que botou o escorredor na minha mão, falei, como é que eu vou limpar isso? Eu passei 3 horas na areia lá, tentando tirar dos buraquinhos que tem um buraquinho, tentando limpar no buraquinho ali, o macarrão que estava preso naquele lugar. Vamos lá. Quando nós encontramos as 10 virgens, fala comigo, repita, vamos interagir, diga 10 virgens. 10 virgens. As 10 adormeceram. As 10 adormeceram. Significa que nós podemos dormir, acordar, está todo mundo junto. Só que tem um problema. 5 prudentes, elas prepararam reserva. Pastor, o que é preparar reserva? É você naquele dia que está cansado, aí você fala, ó, com vontade de ficar em casa hoje. Pode contar que está acabando o que você tem. E quando tu levanta no cansaço, você vem para a igreja, aí Deus vai colocar reserva. Glória a Deus. Porque no dia da provação, quando vir a luta, a prova, o diabo vai olhar e vai dizer, agora acabou o azeite, mas ele ainda tem na reserva. Aleluia! Ainda tem um pouquinho aqui, Satanás. Tu não vai me derrubar de maneira nenhuma, porque eu continuei indo para a igreja cansado, endividado, devendo pessoas. Eu paguei minhas contas, eu passei enfermidade, doença, eu estava com uma dor de cabeça terrível, a minha barriga doeu, minha perna doeu, mas eu estava lá buscando reserva. Quem vem buscar reserva nessa noite? Glória a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Então receba a reserva. Aleluia. Pega aí. Aleluia. Pega, coloca no coração, vai. Aleluia. O Espírito Santo está colocando no coração. Aleluia, Você aleluia, vai, aleluia. coloca dentro do coração e fala, Senhor, eu vou para casa com reserva. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Samuel está todo mundo põe, botando a cabeça. Põe aqui, Senhor, reserva. Só que as loucas olharam para as 5 prudentes. E não se assuste, vai ter crente que vai te pedir oração. Daqui a pouquinho eu estou pregando sobre um sinal do relógio escatológico de Israel. O que está acontecendo com a nação escolhida de Deus? Está sendo bombardeada. É mais um sinal que eu dizendo: eu vou buscar vocês. Aleluia. Ficai atento. E as 10 virgens. O interessante é que elas levavam, me ajuda aí, no computador aí, elas levavam lâmpada, diga lâmpada. Lâmpada. Dentro da lâmpada tinha que ter Azeite. azeite. Então diz, elas tinham que ter azeite, vale? Elas tinham que ter Dá para azeite. tu falar um pouco mais forte? Eu sei que teve pouca gente nessa noite, e quando tem muita gente, parece que a gente fica mais animado, até para dar glória a Deus, entendeu? E quando tem pouca gente, a gente não tem aquele ânimo. Mas vamos quebrar isso nessa noite? A igreja está cheia da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Tem Jesus falando aí, não? Sonoplastia, eu não sei que tinha mais falando aí. Aleluia. Ela levava lâmpada, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Põe o telão, Provérbio 20, 27. Ela levava lâmpada, diga lâmpada. Lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então o espírito do homem, deixa lá ver. O espírito do homem é o quê? Lâmpada. É o quê? Lâmpada. É lâmpada. Então o texto diz: a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada precisa manter acesa. O seu maior investimento na tricotomia humana não pode ser na carne. Pare de ficar comendo muito. Aproveitar aqui, né? Para de tomar refrigerante. Fala para alguém hoje que tu é liberto de refrigerante. Tu é liberto de refrigerante. Se eu der um cigarro para você beber, você dá um cigarro para vocês fumar, vocês fumam sim ou não? Não. Não, então para. Refrigerante é veneno. É veneno sim. Ácido fosfórico. Tu sabe o que é ácido fosfórico? Já estou por assunto, vou falar. Sabe o que é ácido fosfórico? Ácido fosfórico é o inibidor de açúcar. Ou seja, quando eles fazem um copo desse tamanho de refrigerante, eles colocam 7 colheres de açúcar, açucarose. Se eu pegar 7 colheres de açúcar e tomar na hora, o meu organismo vai rejeitar e eu vomito. Mas para não vomitar, o ácido fosfórico, ele inibe açúcar dentro do meu organismo. Ou seja, ele entra junto com o refrigerante e fala assim: está tudo bem. Não se preocupe, está tudo tranquilo, é só um pouquinho só. Mas eu vou te matar devagarzinho. Está vendo como pressa de morrer? E eu louvo a Deus que muitos irmãos, quem já ficou liberto de refrigerante aqui dentro? A glória. Muitos irmãos já largaram o refrigerante. Toque alguém e fala assim: o próximo é você. Fala assim: Jesus! Jesus! Queima! Queima! O fosfórico! O fosfórico! Oh, meu Deus! Só um que aplaudiu. Manda fogo, Jesus! Deus está falando, irmãos. Glória. Então a lâmpada é a alma do ser humano. Provérbio 20, 27. Que a lâmpada é a alma do ser humano. Eu estou investindo na carne. Como bem, qualidade, às vezes. Quem gosta de ir estudo aí na pizza, outra coisa mais, nada é como você comer assim uma vez na semana. Baixa para cima, um franguinho. Mas o franguinho é frito daquele óleo antigo, então escolha um lugar bem, que prepara bem o franguinho para você comer lá. Faz a sua seleção. Você é muito especial para comer porcaria. Meu Deus. Eu vou repetir, você é muito especial para comer porcaria. Você não merece veneno. Você não merece pouca coisa. Você é o templo do Espírito Santo. Tem alguém ouvindo Deus falar aqui nessa noite? Aleluia! Então a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Coloca Levítico, capítulo 17, o versículo 11, e depois o versículo 14, diz assim, ó: a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E o que é alma em nós? Para nós, o que é alma? Vamos lá. Porque a alma da carne está no Sangue. Está no Sangue. A vida é alma. A alma do homem está no Sangue. Versículo 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será estipado. Ele está dizendo: se você comer o que não presta para você, tu vai se prejudicar.
Algumas irmãs aqui ficaram libertas de doce. Amém? Não pode ver um chocolatinho que só misericórdia de Deus. Pode ver um docinho que não aguenta, mas pede a Deus que Deus vai te ajudar. Fala para alguém, Deus vai te ajudar. Você vai conseguir. Porque você é especial para pouca coisa. Aleluia. Primeiro elemento que nós encontramos é a lâmpada na mão das virgens. E o que é a lâmpada? É a alma. E o que é a alma? É o sangue que está em nossas artérias, nossa veia. O sangue do nosso corpo é a nossa alma. Quando alguém se corta que o sangue vai saindo, o que as pessoas dizem? Está morrendo. Está perdendo sangue. A vida está indo embora. Por isso que ninguém podia comer sangue até hoje. Deus proibiu o cristão de comer sangue. Quem gosta de comer chouriço aí, cuidado. Creio que ninguém come mesmo. E o azeite, pastor? O azeite, fala para o seu irmão, é o combustível. É o combustível. De novo, o azeite é o combustível. É o combustível. O azeite é o combustível. É o combustível. É o que faz você concluir a obra de Deus. É o que leva você ao caminho certo de Deus. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus estava chorando no Monte das Oliveiras, ele já estava dizendo: eu vou ser amassado por causa de vocês, mas de mim virá o Espírito Santo que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Mataram Jesus pensando que ia acabar, não acabou, começou uma grande obra na terra. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Zacarias capítulo 4, de 1 a 10. Você vai acompanhar comigo aqui, que eu estou agora no finalzinho dessa mensagem, e eu quero ler contigo ali. Vamos lá. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do céu. Do céu? Sombras 10 filhos foram despertadas do sono, sim ou não? Sim. Que hora? A hora meia-noite, em que a trombeta tocou e alguém gritou: aí veio o noivo. Irmão, falta 20 segundos para Jesus voltar. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acho que o dia vai acontecer quando eu fizer essa contagem. Mas dá um negócio por dentro, não sei se você sente, mas eu sinto. Ao meu medinho, o negócio de segurança, um negócio assim, né? Dá um tremorzinho aqui. Mas a gente tem certeza, no versículo 2 diz: e disse-me, que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, e um para uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo-lhe: não sabe tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor
dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-á em uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ele. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel, vamos todo mundo junto nesse aí, vamos lá? As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as minhas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Só quem tem a sede, levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus! Então agora prepara para receber, porque aquilo que você começou vai até o final. Deus vai concluir aquilo que Ele tem preparado para você, mas precisa ter reserva. E o 10, porque quem? Vai vocês. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Quem despreza as coisas pequenas, o mundo é pequeno demais diante de Deus. A vaidade é pequena demais diante de Deus. O dinheiro é pequeno demais diante de Deus. Os bens materiais, a comida, a roupa, é pequeno demais diante de Deus. E quem despreza, pois esses se alegrarão, vendo a palavra na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. O Senhor, nessa noite de domingo, eu creio que Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está examinando coração por coração aqui nessa noite. E o anjo do Senhor passa revista ao exército de guerra. E ele agora está procurando se em você existem as armaduras necessárias para vencer as batalhas. E tocou-se a trombeta e gritou-se: aí vem o noivo! As 10 virgens se levantaram. Só que quando eles voltarem para estar no culto, não tem mais culto. Isso é muito sério. Olha fazer. Isso é muito sério, irmão. Geralmente isso é sério demais. Quando eles voltarem para o culto, não tem mais culto. Acabou o culto. Aí a gente pode cantar: depois do culto você vai ver. Depois do culto vai com você. Depois do culto, se prepare para o milagre que você tanto espera. Agora sim. Então o Senhor nessa noite chama a minha atenção, chama a sua atenção, e dizendo: vocês estão inclusos dentro dessas 10 virgens. Quem vocês são? As 5 virgens imprudentes, loucas, ou as 5 virgens prudentes que estão levando o azeite em reserva, porque o Senhor voltará. E mesmo se Ele não voltar esta semana, mês que vem, ano que vem, não tem problema. Ele não tem problema. Um dia nós vamos ter que partir dessa terra, e todos nós teremos que estar preparado para este dia. Feche seus olhos. Você pode fechar, feche seus olhos. E agora, nesse momento, qual é a gordura que você trouxe para Deus? Que tipo de adoração você está entregando ao Senhor? O que você está apresentando a este Deus? Muito tempo de... Isso aqui é forte que eu estou falando, não me arrependo. Muito tempo de igreja. 2 anos, 5, 10, 30 anos. Mas ainda não entendeu o que Deus quer contigo. Você não compreendeu porque não houve clareza ainda. Existem tantas missões para fazer para Deus.
a menina Raquel, de 12 anos de idade, ela colocou um culto na sua casa, garagem. E quando ela estava de joelho dobrado, virado para o altar, ela escutou um barulho de algumas pessoas entrando. Eram 4 traficantes chegando, e eram traficantes bravos. Os caras praticavam violências. Eles entraram na garagem, sentaram na cadeira, ficaram olhando para a menina de costas, ajoelhado, orando. A vozinha de uma menina de 12 anos de idade: Senhor, Senhor, Tu falou que Tu sara, que Tu cura, que Tu liberta, que Tu transforma, e que Tu batiza com o Espírito Santo com fogo. Hoje eu entendo isso, mas lá onde eu estou, meu pastor fala, mas eu não vejo transformação de coisas grandes. Então eu quero ver isso aqui na garagem. E de repente ela começou a ouvir barulho de choro. Ela não entendeu nada. Quando ela levanta dos joelhos, ela vira os 4 traficantes que entraram para causar violência e roubo. Estavam de joelhos dobrados, chorando. Ela levantou, foi até eles e perguntou: vocês querem aceitar Jesus como Salvador? Os 4 levantaram a mão e aceitaram Jesus como Salvador. E ela perguntou: por que vocês estão chorando? Eles falaram: quem é esse homem de branco que está aí do seu lado? De quase 3 metros de altura, quem é? É muito forte e poderoso, nós não resistimos à presença deste homem, é por isso que nós estamos chorando. Ela aproveitou, ela falou assim: então receba batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou os 4 com o Espírito Santo e com folha. Você está entendendo? Clareza. De repente Deus quer te levar no hospital para evangelizar uma vez no mês. De repente Deus quer te levar a um presídio. De repente Deus quer te levar em uma praça para parar em frente ao mercado e pegar folhetinho e dizer: Jesus Cristo te ama. De repente Deus quer te usar dentro do ônibus quando tu vai trabalhar. E tu passa no ônibus e vai se pegar folheto de todo mundo. Tem pessoas que vão fazer cara feia, tem pessoas que vão amassar, jogar na tua cara. Mas o que importa, a negatividade, eu não estou atrás disso. Eu estou atrás daquilo que Deus pode fazer. Ele quer transformar vidas. Ele quer mudar situações. Então a clareza, ó Finéias, estava no tempo, mas não conhecia o Deus do tempo. As 5 virgens prudentes sabiam de todo o ritual da festa, mas não se prepararam. E nós sabemos que ele vai voltar um dia. Mas deixamos a desejar. A chuva não é problema. E o culto não é prioridade. O tempo não é problema. Orar e ler a Bíblia não é prioridade. O dinheiro não é problema. Dizimar não é prioridade. O frio não é problema. Porque se fosse problema, as pessoas deixavam de ir trabalhar no frio. Mas elas, mesmo com frio, elas vão trabalhar. Então o frio não é problema. Estar na igreja não é prioridade. Que o Senhor te dê clareza nessa noite. Que você, eu estou sentindo Deus tão forte aqui nessa noite. Eu sentado ali, eu perguntei: posso mudar a mensagem? Faltando tanta gente hoje no culto. E Deus falou: não, quero falar hoje com quem está presente. Porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Glória a Deus. E isso vai acontecer. Quem sabe? Pode ser essa semana. E quinta-feira não chegue mais. E domingo não chegue mais. E o que eu falo com os desviados? Depois eu volto para Jesus. Não volto agora não. Por quê? Na grande tribulação ele vai precisar de pessoas para pregar na grande tribulação. Aí tu fica aí, prega um pouco. Eu me pastor. Falei: não volta não, Jesus vai precisar de um bocado de desviado para pregar na grande tribulação. Mas na grande tribulação não tem Espírito Santo.
Hoje tem. Nós estamos banhados pelo azeite do Senhor nessa noite, nessa Glória a Deus. O Senhor está ungindo a vida de cada um aqui nessa noite. E eu creio que Ele está sentindo isso nesse nessa noite. O Senhor está colocando reserva em você nessa noite. Talvez você entrou aqui pensando em parar, mas hoje o Senhor está te dando reserva. Glória a Deus. Talvez essa semana foi muito difícil para você, mas o Senhor está colocando reserva dentro de você. E eu creio que o Senhor tem preparado coisas maiores, sim. E uma delas é, não temos como calcular a grandeza que é a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Fica sobre os seus pés. Enquanto o louvor está adorando o Senhor, quero que você coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua cabeça e você peça a Deus agora para colocar essa reserva em você. Fale com Deus através da adoração. Quero te dar, me levantar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça